Olá, muito bom dia a todos. A gente deve começar em 2 ou 3 minutos, ainda estamos esperando um pouquinho, algumas pessoas que pediram para esperar e já estão entrando, tá bom? A gente já vai começar o webinar, mais um minutinho. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Ipsos Talks da série Recalculando. Esse será o nosso último webinar do ano, nossa 17ª edição, sem contar os outros que a gente fez que não eram da série Recalculando, e dá muito orgulho ver o trabalho que a gente conseguiu fazer, o nível dos palestrantes e dos temas que a gente conseguiu trazer, e eu queria começar fazendo um agradecimento a todo mundo que tornou isso possível. Principalmente a Sandra Pessini, nossa diretora de comunicação, a equipe dela, o Alex, o Gui, o Marco Souza, que tem sido uma figura absolutamente essencial nesse processo, Diego Pagura, o parceiro de pautas aqui e de condução. Realmente acho que é um trabalho que a gente se dedicou muito e eu espero que tenha sido gratificante para todos vocês. Para quem não conseguiu assistir algum episódio, eu peço que entre nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, Ipsos Brasil. YouTube também a gente tem alguns dos webinars gravados. Não deixem de olhar, a gente tem temas muito relevantes e convidados incríveis que ajudaram a gente bastante a trazer conteúdos de qualidade, oportunos, contemporâneos, relevantes para todos vocês e cujo conteúdo continua disponível. Portanto, se vocês quiserem revisitar ou saber os temas que foram falados, não deixem de procurar, porque vale a pena. Foi uma série que teve muita dedicação nossa e que a gente espera que tenha sido tão relevante para vocês quanto foi para a gente. Então, mais uma vez, obrigado a todo o time da Ipsos que tornou isso possível, um trabalho realmente que deu muito orgulho para mim. Bom, hoje nós temos mais uma vez um tema absurdamente importante, absurdamente relevante, que é o tema Social Media Buzz e o impacto nas marcas. E como sempre, a gente vai começar falando um pouquinho do sentimento das populações hoje, através dos dados do Ipsos Essential, que é o nosso tracking, começou lá em final de fevereiro, em 27 países, um tracking com muito dado, a cada 15 dias a gente bota uma onda no campo, muito dado, muita informação, e o que a gente percebeu é que é cada vez mais importante a gente perceber o sentimento e como as pessoas estão pensando, estão sentindo, quais são os medos e as necessidades, que isso está explicando cada vez mais o comportamento. Então, acho que essa é uma introdução que tem servido muito bem como pano de fundo. Quem vai fazer essa introdução sou eu sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil.
Em seguida, a gente vai entrar diretamente no nosso tema principal, que é o Social Media Buzz e os impactos nas marcas, e a gente tem uma enorme honra de ter com a gente o líder global de Brand Health Tracking, que cuida de a metodologia para todos os países, que é o Benoit Tranzé, e para a gente é uma honra tê-lo aqui. Na sequência, a gente vai ter um painel de discussão com alguns especialistas locais, Helena Junqueira, que é a nossa líder de SIA, que é Social Intelligence Analytics, aqui na Ipsos do Brasil. Helena, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, um prazer ter você aqui. A Ana Hashizumi, diretora de Brand Health Tracking no Brasil aqui também, mais uma vez. Ana, muitíssimo obrigado por você estar aqui, aceitou o nosso convite. E o Diego Pagura, o nosso moderador mestre, o malemolente argentino mais brasileiro que tem no Brasil, e que a gente tem a honra de ter aqui. Então, obrigado a todo o time. E depois, como sempre, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. E eu peço a vocês que não deixem de colocar as perguntas na medida em que elas forem aparecendo, os comentários, as observações, as dúvidas. Aqui na plataforma, vocês devem estar vendo aí que tem uma flechinha apontando para perguntas. Não deixem de ir colocando na medida em que as perguntas forem aparecendo. Ok? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de hoje, o que a gente está vendo como expectativa para as festas de final de ano, uma ocasião tão importante, tanto do ponto de vista de consumo, como do ponto de vista social, a gente está vendo que a gente deve enfrentar uma situação bastante diferente do que a gente acostumou a ver nos anos anteriores. Evidentemente, isso é um fator decorrente da pandemia, da questão de saúde, da questão de aglomeração, mas também da questão financeira, como a gente vai ver daqui a pouco. A gente achou que a questão das opções de vacinas poderiam ser um grande alívio, e de fato a gente já está notando um otimismo, mas a verdade é que, particularmente no Brasil, o que a gente tem visto é que o processo de divulgação e informação do planejamento de imunização das vacinas tem sido caracterizado pelas mesmas confusões que tornaram o processo de Covid, de tratamento, de enfrentamento da doença, tão turbulento. Informações desencontradas, planos pouco claros e pouca informação. Então, a gente vai ver quais são os impactos disso nas pessoas. Primeiro ponto, eu acho que é legal a gente analisar aqui como as pessoas estão se sentindo com relação ao trabalho e à monotonia, ao dia a dia. E isso é muito importante porque as marcas acabam tendo um papel fundamental de enfrentar e ajudar as pessoas nesses sentimentos. Em primeiro lugar, praticamente 2/3 das pessoas dizem que todos os dias tem parecido o mesmo. Quer dizer, é uma sensação de monotonia muito forte, até um pouco mais alta no Brasil do que em outros países. Além disso, tem um percentual alto, praticamente 1/3 de pessoas que estão desmotivadas no trabalho, mais uma vez, no Brasil, um pouquinho maior. Essa desmotivação, ela vem de diversos drivers. Os principais deles são os impactos diretos da pandemia. Quem se sente impactado ou preocupado com problemas de saúde e quem se sente impactado ou preocupado com problemas financeiros são os que mais se sentem desmotivados, ou seja, a desmotivação está diretamente ligado à Covid neste momento. E uma outra análise interessante, que a gente vai ver aqui nos próximos slides também, é que a gente vê uma diferença geracional. De acordo com a idade e com a geração das pessoas, a gente tem notado que tem reações diferentes quanto aos problemas que a Covid traz. Nesse caso aqui, há uma proporção maior de pessoas mais jovens, da geração Z e dos millennials, que se sentem desmotivados. E a gente vai notar isso, são as pessoas que sentiram muito mais monotonia e que ficaram mais e desejaram mais reverter para tendências de encontros sociais com mais intensidade. Além disso, acho que é inegável, né, que essa preocupação que a gente acaba de citar, ela vai trazer uma celebração diferente. 59% das pessoas concorda que a celebração das festas de final de ano vai ser diferente, ou seja, inegavelmente vamos enfrentar uma coisa nova aí que a gente ainda não enfrentou. Mas quando a gente pergunta se as pessoas estão animadas para as festas de final de ano, a divisão é praticamente 1/3 entre as que concordam, sim, estou animado, 1/3 entre as pessoas que discordam, eu não estou animado, esse momento não é um momento legal, e 1/3 diz que não sabe. Quer dizer, há uma divisão muito grande. Aquela sensação de festividade, de euforia, não é onipresente, não é unânime, como normalmente acontece. Entretanto, há uma maior propensão a ânimo, a empolgação com as festas de final de ano, em pessoas com filhos, né, pais com filhos, que acho que dá para entender, né, a questão da distração, da celebração, funciona como um oásis para os filhos, então acho que os pais abraçam essa oportunidade, e também as pessoas mais novas. Como eu falei, a gente já tinha notado isso em outras apresentações, as pessoas mais novas estavam mais ressentidas com o isolamento, e aqui as festas de final de ano acabam funcionando como uma ocasião para romper esse isolamento, então elas acabam ficando mais animadas, pessoas da geração Z e dos jovens millennials, por exemplo.
além da diferença na celebração em si, né, na festividade, as compras também vão ser muito diferentes. 58% da população concorda que a Covid terá um impacto em como comprarão. E o interessante é que esse número, evidentemente, é um número alto, apesar de não ser maciçamente maior, mas ele vem crescendo. Ele de agosto para cá, do final de agosto até agora, final de novembro, quando foi esse campo, cresceu 4 pontos percentuais. Então, claramente, ainda há uma preocupação crescente. A preocupação não arrefeceu, voltou a crescer nesse sentido. A mesma coisa acontece com as pessoas que concordam que estão comprando mais online. Surpreendentemente, também ainda continua crescendo, 5 pontos percentuais maior, e já praticamente metade da população declara que compra mais online. Interessantemente, é que isso acho que é um dado que a gente já poderia supor, mas tem 50% das pessoas que não concordam que estão comprando mais online, quer dizer, que está comprando ou a mesma coisa ou até menos. Então a gente vê aí uma divisão interessante, e é uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo. Essa tendência de onlineização, se eu puder usar essa palavra, ela não é onipresente, ela não é em toda a população. Um outro ponto sobre o planejamento de compras especificamente, acho que é natural que as pessoas planejem mais, se expor menos nas lojas. Então a gente vê aqui que um número maior de pessoas, percentual alto de pessoas vai consolidar as compras numa única viagem, vai fazer com antecedência para evitar multidão, ou vai procurar a opção em lojas online. Então a gente vê aí claramente uma busca de menos exposição e também de planejamento com antecedência, pessoas que vão buscar mais oferta ou garantir que tenha estoque. Mas essa é a tônica, eu acho, dessas compras de Natal. É uma compra um pouco diferente do que a gente está acostumado. Além disso, tem, evidentemente, a busca por promoções, né? À medida em que a gente vê pessoas muito impactadas e preocupadas com o impacto financeiro, né? O problema financeiro que a pandemia trouxe, 82% globalmente, em todos os 27 países que a gente estudou, dizem que vão comprar em lojas com desconto. Esse número é um pouco maior na América Latina, 88%, e ainda maior no Brasil, em 90%. Não dá para ignorar o papel dos descontos, o papel da atratividade das promoções, em especial num país que está enfrentando e irá enfrentar problemas ainda maiores financeiros. Lembrando que a taxa de desemprego oficial voltou a subir, estamos falando em 14,4%, e a perspectiva é que ela suba ainda um pouco mais para o ano que vem. E com isso, a percepção das pessoas é de gastar menos. 64% dos brasileiros espera que irão gastar menos nas compras de Natal. Então, mais uma vez, aí a gente vê a importância do planejamento e dos descontos nessas compras. E, por fim, o último dado que a gente vai trazer hoje é as atividades que as pessoas estão realizando, e a gente perguntou aqui explicitamente sobre as atividades sociais com pessoas fora da minha casa. Comemorações, aniversários, almoços, ceia de Natal, churrasco. E o que a gente vê aqui é que quase metade das pessoas diz que voltará a fazer essas atividades, frequentar atividades sociais com pessoas fora da casa, apenas após a vacina. Mas, por outro lado, a gente vê mais ou menos 20% das pessoas, é um dos percentuais mais altos entre todos os países, que já voltaram a fazer. E a gente, de fato, notou isso, né? A gente tem visto isso muito na imprensa, mas também notou que muitos dos brasileiros passaram a ter menos cuidados e já começar com atividades sociais. A gente está falando aqui em 20%, é um dos países, se vocês notarem, é um dos países com maior prevalência de atividades sociais que já começam a acontecer. Com isso, um grande resumo, se a gente puder fazer, eu acho que há, evidentemente, a preocupação enorme do impacto financeiro e de saúde, então vai haver mais planejamento, tende a haver uma compra menor nessas festas de Ano Novo, mas principalmente do papel que as redes sociais vão ter. Se há a percepção de que as compras e as celebrações vão ser diferentes, as redes sociais cumprirão essa diferença, elas que ocuparão esse vácuo deixado pela diferença de comportamento. E por isso eu acho que isso só corrobora a importância do tema que a gente vai trazer hoje, que é a importância da rede social. With that, I would like to transfer to Benoit. Benoit, thank you so much for being here. It's a great honor to have you here. And please take over. The floor is yours. Thanks a lot, Marcos. Bom dia a todos. Hello, everyone, and thank you for your time today. I hope your families, friends, colleagues, and are keeping safe and well during this very special sequence. As the leader of the brand equity and activation tracking business globally at Ipsos, I'm really excited and really happy to share what we know about the impact of social media buzz can have
on brands in a marketing point of view, specifically on brand building and brand activation. So we'll see in a couple of minutes different real case examples on that. But first, let's share some elements of context and probably the most challenging one. I think we can start by all agreeing on the fact that the potential of social data is huge, enormous. Many people talk about the value of social media data, but it can lose relevancy quickly if you cannot convert what we call the unstructured data into meaningful metrics to better understand brand performance. For us in Ipsos, it's not about having more data, but it's having the right data that is aligned to the brand strategy. So the first challenge is really getting the right data out of it. Second challenge is this FOMO thing. Probably you heard about that, the fear of missing out, anxiety, the fact that we are all stuck on our social media tools, really want to not to miss anything. It's the same for personal and professional life. So we know that social listening platforms are absolutely great to collect data. And I imagine that the majority of you are having at disposal some social media data. But the point is, how can we make actionable insights based on that? Actionable means you can take decisions on your brand thanks to this information. And that's another challenge. And last challenge I want to address is the fact that we need to interpret social media data in the correct way. And since now a couple of years, we are working on that in Ipsos. We are having a lot of debates with clients saying, okay, should social media replace the survey-based data or not? Do we consider that social media data will be the truth now and in the future for the brand strategy? And in our experience today, we really feel that it's very important to have a combination of both. Social media data is absolutely mandatory today, but also having survey-based data, because it's not saying exactly the same story, and we need to both to understand the impact of one to the other, and it's what we'll see in a couple of minutes through different examples. We have built kind of a framework in Ipsos, and it's called Brand Signals. And of course, if you are more interested by that, the teams will inform you on these very specific approach. But let's go through now some tangible real cases to really understand how the social media can have in terms of impact on the marketing side. So we'll see different cases from different markets, UK, India, Canada, on different categories. Telco, beverage, car, and food. So really a different perspective on that, but also let's say having social media marketing having let's say different benefits for your brand strategy. So let's start by the first one. So it's about leveraging social media for awareness. So the case study we see now is from the UK, when they launched the 5G, and the launch have been done by a telco network brand that probably not known here, that is called EE, and that's the brand. And we had the opportunity to follow this launch and after, so 2019, 2020, with different, let's say, studies through social media and offline. And we know that 5G is a very big topic, will be a topic for probably the majority of the markets in the following years, thanks to the implementation of that. And we also know that social media will contribute a lot to this kind of launch.
So let's come back on the launch, and we have a very short video to tell you how was this event in the UK. So if we can play the video now, it will just give you a flavor of that. 5G is officially here. I'm in London, in front of Tower Bridge, all in celebration of EE bringing 5G to the UK. London, Cardiff, Belfast, Birmingham, Manchester and Edinburgh are going to be treated to 5G goodness. I present to you Stormzy. 1, 2, 1, 2, 3. You're getting way too big for your boots. You're never too big for the boot. I got the big size toes on my feet. Your face ain't big for my boot. That's gang chat. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Young boy there try to stop the truth. How dare you to stop the truth? I'm too hot. Plug money in my shoebox. Hey. I'm the man of the house, and my soul sold out like the brother from the Boondocks. Hey. Beats one on my boombox. Hey. Still meat from the stew pot. Hey. Man, I'm go sick with my tea drops. Little man, that's a who, bro, not a who. You're getting way too old for this. Should've looked after your kids. Get out the booth, go home to your son. It's never too late to commit. Side man love, put my name in the bar. Random flat, get a painted guitar. This year I learned how to take care of business. Next year I learned how to play the guitar. You're getting way too big for your boot. Let's go. You're never too big for the boot. I got the big size toes, my feet. Your face ain't big for my boot. That's gang chat. Kick up the you. Man, know that I kick up the you. Young boy there try to suck the truth. How dare you to suck the truth? Managing crew. My name has been Stormzy. Hashtag Murky. EE. 5G. London City to the world and back. I love you guys. Make some noise for yourselves, man. Okay. Thanks. Good. So these launch created a massive buzz, and the contribution of the grime big star Stormzy, of course, was massive. So what we have seen on our let's say different system of monitoring the brand. So first, that it was a great success, and we could capture that in our social media platform, but also on our survey-based tracking. So that's the figures you are seeing on the top of this slide. But when we looked at some of the posts, we noticed that not everything was such positive. And the consumer, we have seen some negative posts, and even through the emojis, you see that on the bottom left, that were associated to this event. And we have seen that the concern with the people was about health and safety. So we have seen comments about the fact that the 5G might cause us cancer and some different diseases like that. And it created quite a big buzz end of last year. And in this year, in 2020, end of Q1, we have seen a new buzz with very negative sentiment on the fact that 5G might or have created the coronavirus 19 disease. That is, of course, wrong, but that's what happened. And in April, we had even more than 100,000 posts on that. So a huge buzz. But what we discovered is that only 3% of these negative mentions was associated to the brand EE. And that was a quite interesting insight, because it's saying that the negative buzz couldn't really impact the equity of the brand. So that's the story about the launch of the 5G in the UK. So let's go in the next story about in India, about the automotive category. So it's really a story about winning market share and lead the category. So what happened there? So we are on the SUV segment in automotive, and you see the market share on the slide here on the top.
Suzuki Brezza had more than 50% of market share at that time. And when Hyundai Venue had been launched, in a very short of period of time, they took more than 30% of share. And the reason why is because they created a massive social media activation. And that's what we see here on the slide. So they generated a very high level of engagement with the consumers through the social media. They pushed very different messages that really resonated to the core target they had. And their audience and their core target was the millennials, right? And what they pushed in terms of information was, for instance, the Blue Link system, that is a way to connect the car with the consumer, so a really digital way of doing things. And that resonated a lot with the millennials, but also the fact that their engine was having multiple petrol options. So that's also something that resonated well with these community. And social media buzz finally was really critical to convince the people to buy, because it had been perceived as much more neutral than the traditional let's say source that are the vehicle sellers. That's the contribution of social media to this story. Of course, they also did TV advertising to get, let's say, enough awareness on this vehicle. But all in all, they took the leadership in a very small, let's say, period in time, thanks to the combination of social media and TV advertising. Third case study is about detecting early signs of consumption trends. So we are in Canada on the alcohol category, and it has been captured during the C19 period, so after Q1 this year. So let's start by the behaviors and the data we got in terms of consumption. And you see that here, that clearly it was growing each month, so from Jan 2020 to May 2020, in a very nice and stable way. So being a brand manager in an alcohol company, I would think, oh, first I would be very happy and excited. And I would say, okay, what should I do now, knowing that we are having this new trend? Probably two decisions. One, okay, let's be ready to deploy enough products on the markets because the demand is really exploding and I want to sell more stuff there. But probably second, also, hey, let's reduce the brand activation and to save some money, and we need to save money. So let's reduce the brand activation spend and we'll just follow this trend that will continue in the following month. That's where the social media come into play. So in this example, we looked at the social conversation related to alcohol, and sure enough, it very much followed the same trend as the consumption data we just seen. However, once we looked under the hood, a different story emerged. The consumer stopped talking about the joys of drinking and more about the dangers and the need to be more responsible and stop needless drinking. And the conversation from social gave us a prescience to the fact that alcohol sales, much like the trend line on the chart, were about to stabilize or even decline a bit, right? That's where the social media played a very, very important role. Last but not least, really understanding how a campaign, an advertising campaign on social media can bring to a brand. So here we are on a FMCG brand. You know that brand Heinz, I imagine. And this story is interesting because you see the guy on the top right. So his name is Ed Sheeran. He is probably the biggest fan of this brand around the globe.
he have any tattoo on the brand on his arm, so you can imagine. So they used that to generate a lot of conversation on the social media, and they found a way to generate more than 6 million views thanks to this story of this young boy. It was even more than what they have to have on the social media campaigns. But more importantly, what we have seen is that is created more closeness with all the consumers to the brand. And closeness, we know, is very, very important in terms of equity. And it's predicting that equity will go. So that's a great example to see that a campaign on social media can really bring something on the equity dimension for a brand. So just to capture the main messages we wanted to say today about the fact that integrating social media insight is really important for the brand strategy. First, it helps you to be more closely connected with your consumers and understanding better how the brand is experienced and perceived. Also identifying opportunities for future brand growth, providing early alerts around brand performance, and finally, identifying some disruptions on the category and some competitive threats as well. So that's what we wanted to share at that stage with you on the social media buzz impact on brand performance. Muito bom, obrigado, Benoit. Thank you very much, Benoit. It was incredible. Okay, so we will be back before we finish the webinar with you. Right now it is our time to introduce our roundtable of today. Pessoal, bom dia, tudo bem? A gente tem hoje a Ana Hajisume. Aninha, você pode entrar, por favor? Ela lidera o nosso time de Brand Health Tracking aqui no Brasil. Bom dia, Ana. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E a Helena está aí, pode entrar? A Helena lidera o nosso time de Social Intelligence aqui no Brasil. Helena está por aí? Se puder ligar a câmera. Opa! Eita, boa, é isso aí, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, meninas, super interessante. Eu acho que a gente tem várias coisas para resgatar da apresentação do Benoit. O momento também que o Marco retratou em relação a como os consumidores estão enxergando também esse final do ano, nos traz um contexto super interessante também para a nossa conversa. Antes de lançar a primeira pergunta / provocação, eu só quero reforçar para a nossa audiência de que seria interessante vocês colocarem perguntas no question box, vocês têm via aplicativo ou via o acesso web, uma opção lá de vocês colocarem as perguntas. Então, eu tenho aqui um painel também, onde eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para as meninas, depois para o Benoit, para o Marcos também, mas seria interessante também escutar de primeira mão de vocês quais são as coisas que estão realmente incomodando, que eu gostaria de ter a opinião do expert. Né? Então, fiquem à vontade ao longo da nossa discussão de colocarem as perguntas no question box, que eu vou pegando e eu vou trazendo aqui a pimenta para a conversa, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, meninas, uma das primeiras coisas que eu tinha aqui, olha, eu tinha pensado isso como uma frase, né? Esquizofrenia versus complementariedade. A gente viu muito e vê isso no nosso dia com os clientes, que a realidade, o mundo real parece diferente do mundo social, né? O que acontece por fora, em mídias tradicionais e tudo mais, às vezes não fala a mesma língua que as mídias sociais. Às vezes é difícil achar essa complementariedade e a gente se encontra numa esquizofrenia de posicionamento de marcas, esquizofrenia de percepção de consumidores, esquizofrenia até, né, do que a marca quer falar, né? Como é que vocês veem essa esquizofrenia versus complementariedade? Desde o ponto de vista de como trabalhar essa estratégia, qual que é a estratégia correta? A gente tem que trabalhar um posicionamento online e outro offline, tem que ter uma complementariedade, como que a gente faz para enxergar como obter o melhor benefício das duas coisas, né? Aí pode começar, se quiser. Posso começar?
Na verdade, o posicionamento de marca é único em qualquer lugar. Então, assim, a essência da marca, ela não pode mudar dependendo do touch point, dependendo do que a gente faz, né? O que acontece é que, o que é branding? Branding é o que a gente constrói na cabeça das pessoas, o que é a marca, né? Alguns elementos, alguns sons, enfim, tem tudo isso. Agora, quando a gente entra dentro do social media, o que a gente vê? A experiência, né? Então, assim, tudo que a gente constrói versus aquilo que a gente entrega, né? Então, muitas vezes a esquizofrenia surge aí. A gente constrói aqui uma expectativa, né, do consumidor em relação à marca. Quando a gente vai ver na experiência, não é exatamente isso. Então, eu acho que esse é um dos pontos que pode trazer essa esquizofrenia. O outro é que, por mais que a gente construa o que é a marca na cabeça das pessoas, isso é influenciado pelo meio ambiente, isso é influenciado pelo contexto, né? Então, isso que o Marcos colocou, do que está acontecendo, o que as pessoas esperam para o Natal, até esse sentimento de vai ser bom, não vai ser no final do ano, eu vou conseguir festejar ou não, isso também influencia. E aí o que a gente tem que sempre ficar atento, e é por isso a importância das mídias sociais, é, ok, qual que é o contexto e como é que isso está influenciando, como é que as pessoas estão interagindo com as marcas em função desse contexto. Isso também pode trazer uma esquizofrenia, pode ser contrário àquilo que a marca pretende. Então, para mim, essa questão da experiência é aquela parte não controlada, né? Então, assim, eu construo meu posicionamento e aí o que eu preciso ver é, ok, como é que está isso na prática? O que é muito legal de redes sociais, assim, né, quando a gente fala em pesquisa em redes sociais, é que a gente vê até essa polarização de opiniões, assim, né, que tem a ver com esse tema da esquizofrenia mesmo, porque as pessoas, quando vão falar em redes sociais, elas são geralmente com uma opinião muito exacerbada, ou ela ama ou ela odeia aquele produto, aquela marca, e isso é interessante pra gente, porque mostra pra gente o que esse exagero, ele tem valor também, ele mostra o que é importante. O que a minha marca está trazendo que é negativo e que é positivo para o consumidor. E é uma polarização que a gente usa em pesquisa, né? De fato, é super interessante ver isso. E essa coisa que a Ana falou do contexto, eu não vou falar na rede social de um produto que eu consumi, sei lá, 2 dias atrás. Eu vou falar na hora, vou falar na hora que eu estou amando, que eu estou odiando. Isso é super rico, né? A gente usa isso, essa polarização, esse exagero, esse contexto, é o que traz isso para a gente entender o que é importante ou não para a marca. E eu acho que um ponto adicional... Oi, perdão, Diego. Pode falar. A rede social é mais nervosa, né? Exatamente. Eu acho que a questão da rede social, acho que ela tem essa questão mais nervosa, mas acho que uma coisa importante é, ok, temos essas polarizações, mas o que a gente tem que ficar atento, de repente, para a gente se antecipar, né, para que não tenha um impacto naquilo que a gente criou na cabeça do consumidor, né, naquilo que a gente realmente monitora, de repente, no tracking de marca. Eu acho que é importante a gente sempre ficar de olho no que pode ficar de resíduo, principalmente quando essa polarização é negativa, né? Então, isso a gente tem que tomar bastante cuidado até para ver qual o impacto que isso de fato tem na marca, posteriormente. Nesse sentido, vocês me fazem também muito pensar, bom, tanto nas conversas que a gente às vezes tem com os nossos clientes, mas uma coisa que o Benoit retratou muito bem no caso do 5G, no de carro também, em todos os cases que ele trouxe, que é um posicionamento, ou seja, o trabalho da estratégia de redes sociais, que ele tem 2 partes, que é o controlável e o não controlável, né? Porque eu tenho uma participação ativa na rede social, a gente viu Heinz com Ed Sheeran e algumas coisas assim, que a gente meio que sabe no que vai dar, mas tem muitas outras coisas que a gente não sabe no que vai dar, né? Que é controlável. Então, como é que vocês sugerem, né, trabalhar esses 2 aspectos? Tanto eu tentar maximizar o resultado, né, do buzz ou da repercussão, reverberação, ou o que for, o posicionamento, o que eu consigo controlar na rede social, como ao mesmo tempo também eu ficar alerta, né, e saber controlar ou pelo menos agir de maneira on time frente às coisas incontroláveis. Eu acho que escutar sempre é o primeiro passo, assim, né? Esse monitoramento, entre aspas, de redes sociais, ele diz muito sobre o que vai acontecer com a marca. Assim, hoje a gente tem ferramentas que já nos indicam o que vai acontecer, a gente já consegue perceber padrões, né? Então, de repente, hoje aconteceu alguma coisa que fugiu do meu padrão, volume um pouquinho maior, alguma coisa que foge do que costuma acontecer, e é muito fácil, via inteligência artificial, detectar esses padrões e monitorar isso, porque viralização é rapidíssima, assim, então a marca está de olho, ter
ferramentas que proporcionem esse monitoramento é super importante, assim, para não chegar atrasado, conseguir acompanhar, agir enquanto dá tempo e conseguir acompanhar esse processo de rede social que é muito vivo, né? É o tempo todo, as coisas estão acontecendo e a marca que não acompanha fica para trás. Eu acho que essa questão do acompanhar é um ponto importante e a forma como a gente responde, eu acho que também é. Porque, para mim, mídia social, por mais que a gente tenha todo um planejamento de como ativar, como é o caso aí das marcas, né, que o Benoît mostrou, ainda assim a gente não controla, né, qual que vai ser a reação em relação a isso. Então, tem isso e tem aquele que é totalmente involuntário, que também não é controlado. Então, eu acho que um ponto é ficar atento de como é que isso reverbera ou não, até como aprendizados para o futuro, quando é uma coisa que a gente investe, e aquilo que a gente não controla, né, a velocidade de resposta. Né? Então, assim, a velocidade de resposta e também o posicionamento que a gente toma. Isso é bastante importante, não ficar passivo, olhar o que a gente quer como marca e responder adequadamente aquela menção, aquele movimento, né? E aí é isso, assim, quando é alguma coisa negativa, como é que eu me posiciono respondendo aquilo? Ou quando é alguma coisa interessante, tendência, aproveitar e como alavancar para a marca de acordo com o posicionamento. Não, totalmente certo. Pintou aqui uma pergunta da audiência, uma pessoa muito querida, que eu não vou falar o nome porque deveria deixar, mas é bem interessante, né? Porque a gente tocou num assunto em relação a esse nervosismo, intensidade das redes sociais, né? Ou seja, o quanto isso gera uma repercussão no curto prazo, o quanto a gente tem que se posicionar rapidamente. E às vezes, ou seja, o que vem rapidamente na nossa cabeça, né, são plataformas mais de social, né? Mais típicas, tradicionais, que nem Twitter, Facebook, as mais populares, né? Mas tem outras plataformas, tem outras também redes, tem outras maneiras que a gente tem visto esse buzz ele aparecer e surgir nesses últimos tempos. Outras ferramentas, né? Na verdade, outras plataformas, outros ambientes no quais o consumidor se expressa. A gente, quando fala de redes sociais, hoje em dia a gente até já ampliou esse universo. Não estou mais falando só de Twitter, Instagram, a gente já fala de Google, a gente está falando de sites de e-commerce que tem avaliação de produto. Hoje é super interessante a gente trabalhar com as avaliações americanas, Mercado Livre, aqueles sites que tem até as estrelinhas e tudo a gente usa. E Google é uma ferramenta muito rica. A gente cruza muitos dados que as pessoas estão buscando nas redes sociais, o que elas estão falando sobre troca de informação nas redes sociais com o que elas buscam no Google. Então, tem dados que são super interessantes se a gente tiver cruzar essas buscas com as crenças. Então, até dando um exemplo que está bem fresco na minha memória, um trabalho sobre saúde mental que a gente fez e a gente viu as pessoas falando, minha mãe diz que saúde mental é frescura. Quando você vai ver no Google, esse tipo de busca aparece. Depressão é drama, é frescura. Então, esse tipo de cruzamento ele é super rico porque ele traz valores, traz crenças e traz principalmente gaps de informação, né? Que é algo que os nossos clientes, de fato, podem atuar. O que as pessoas precisam, o que falta de informação na minha marca. A gente usa também dados comportamentais. Hoje, quando falo de redes sociais, não falo só de discurso. Eu falo também do meu comportamento em redes sociais. Que sites eu estou acessando, por onde eu estou navegando, que likes eu estou deixando, todo esse rastro digital a gente já consegue cruzar com buzz, né, com o que as pessoas estão falando. Então, é um universo que a gente vai construindo para chegar o mais profundamente possível no conhecimento do consumidor. Sim. Eu acho que isso tem a ver com a parte que a gente consegue monitorar e traquear, né, da interação da marca com o consumidor, mas tem outro lado também de expressão do consumidor, né? E isso muda bastante e depende também é geracional também. Então, um dos exemplos muito recentes para mim é o TikTok, né? Então, assim, por mais que ali a gente não tenha a marca, né, um canal como a gente está falando de Instagram ou de Facebook, que realmente a marca pode se conectar, é um canal de expressão impressionante, como realmente explodiu, né? E ali você consegue identificar tendências muitas vezes, né? O que o consumidor, como é que ele está se expressando, como é que ele reage, o que ele está falando naquele momento, né? E ali, por mais que ele não seja uma conexão direta com a marca, você pode aproveitar de estudo de comportamento para, de repente, alavancar de novo para aquilo que a marca precisa, aquilo que a gente pode utilizar. Ou seja, acaba tendo hoje, ou seja, uma proliferação também de ambientes
a gente precisa entender muito bem o papel, né, de cada um, porque né, o tipo também de reverberação, o tipo que a gente vai encontrar numa rede tradicional ou uma mais moderna, ou para a gente mais jovem, que nem o TikTok, ou através da busca do Google, ou através de sites de recomendações ou reclamações, esse tipo de coisa, vai ser muito diferente, né? Então, a gente meio que tem que montar também esse mapa do bust. A gente não pode ficar com uma visão míope, né, do que as pessoas falam, só achando que a gente vai encontrar isso nas redes sociais. Eu achei esse ponto fundamental. Agora, esse ponto eu acredito, ou não sei, eu pergunto para vocês, se ele talvez seja mais importante hoje no contexto da Covid, onde a gente, ou seja, por força, né, muitas vezes, mesmo tenha vontade ou não, teve que se colocar muito mais dentro das redes sociais para interagir, né, de alguma maneira, com marcas, com compras, com opinião e tudo. Vocês acham que a Covid isso cobrou outra relevância? Para mim, eu acho que virou de ponta cabeça. Ai, desculpa, Helena, você quer? Não, pode falar. Ele virou de ponta cabeça, porque eu acho que, além de intensificar, né, a velocidade ficou muito maior, porque as pessoas estão mais conectadas, então a velocidade de uma viralização ficou impressionantemente mais alta, mas também virou de ponta cabeça porque o contexto mudou. Né? Então, como a escolha e a percepção das marcas dependem muito do contexto que ele está vivendo, e virou de ponta cabeça. Né? Então, as necessidades mudaram, aquilo que o consumidor busca muda. Então, assim, a necessidade da marca de entender o momento, realmente, e aí a gente está falando de momento mesmo, né? Não é uma coisa de, ok, o que aconteceu no último mês? Isso muitas vezes virava notícia velha. Isso a gente viu mesmo nas nossas argumentações, nas nossas discussões internas, né? Lá na Ipsos. Então, assim, aquilo que a gente pensava, não, é algo de útil, a notícia do último mês é recente? Não, não é mais. Né? As coisas estão mudando muito rápido. Então, as marcas também precisam se adequar a essa velocidade e entender o momento do consumidor. Porque, de repente, aquilo que era relevante há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, não é mais. Então, não é realmente uma equação que está bastante complexa de fechar, né? De equilibrar. Outro ponto que a gente viu bastante é essa coisa da responsabilidade social, que surgiu com a pandemia, que já era... a gente já tinha esse movimento das pessoas cada vez mais cobrando a responsabilidade das marcas, mas acho que isso com a pandemia ficou muito forte, né? A gente viu marcas atuando, às vezes, até fora da categoria delas. A gente viu, por exemplo, Ambev, marcas grandes indo para a produção de álcool gel, esse tipo de coisa. E gerou, até eu estava falando dessa polarização no começo, tem, inclusive, o lado positivo, né? Quando a gente vê as marcas atuando dessa forma, com responsabilidade, cumprindo esse tipo de papel, a gente começa a ver mais brand lovers, assim, as pessoas indo mais para a rede para defender, então, e ao mesmo tempo cobrando, né? Então, acho que criou mais essa percepção de que as marcas precisam, sim, cumprir um papel social e precisa ser verdadeiro, não pode ser só porque estamos na pandemia, vamos fazer... Tem que ter a ver com o que a marca acredita, com o que a marca fala e como ela se posiciona. Esse é um ótimo ponto. Eu acho que a questão de responsabilidade social retrata muito bem. Aí eu pergunto para vocês, mas eu tenho uma crença de o quanto, ou seja, as pessoas estão esperando, né, as marcas, as empresas se posicionarem de alguma maneira, né? A gente tem tido várias polêmicas, né, nos últimos anos e recentemente nas redes sociais também, afetando marcas sobre acontecimentos ou numa loja ou uma propaganda polêmica ou isso, aquilo. E aí você começa a ver essa polarização, né, nos comentários das redes sociais, pessoas que saem a defender a marca, pessoas que saem a atacar as marcas, né, e tudo. Como que você recomenda as marcas reagirem frente a isso? Porque uma vez que você se posiciona, isso gera essa polarização muitas vezes. É melhor ficar assim mais neutro, é melhor se posicionar? O que vocês estão vendo que vale mais a pena? Olha, a marca precisa se posicionar. Né? Eu acho que não tem uma escolha de não se posicionar, porque o não se posicionar já é uma escolha, né? Já é um posicionamento de omissão. Né? E principalmente isso, quanto mais jovem, mais eles cobram da marca. Falam, tá, ok, você é isso, mas o que você pensa? Qual a tua opinião sobre esse assunto acaba sendo? Né? Então, é importante, sim, se posicionar. E a marca precisa estar preparada porque vai ter polarização. Não tem jeito, você não tem como agradar a todos. Né? Então, ela tem que ser muito consistente com o seu posicionamento, se colocar isso, então, se mostrar, né?
E tem uma linha tênue, e é uma discussão que sempre acontece, né, entre posicionamento e ativismo. Não é o ativismo, não é uma marca ser ativista. Ela precisa se posicionar em relação ao tema que ela escolhe como importante e que conversa com a sua essência. Isso sim. E como é que ela responde tanto à manifestação positiva quanto a negativa, porque ela vai existir. Se posicionar com transparência e que isso faça sentido com os valores da marca, né? A gente viu recentemente casos, enfim, várias marcas que tiveram casos de racismo. Por exemplo, é uma questão que se parece muito. Assim, uma marca tem algum problema com alguma questão desse tipo, com alguma questão envolvendo racismo, e aí quem vem dar entrevista é um CEO, um diretor que é branco. Então as pessoas vão, então elas vão cobrar. Essa empresa tem pessoas negras em cargos de liderança. Isso não adianta só dizer, vamos tomar providências. Precisa de fato estar no core da marca, precisa ser aplicado de forma verdadeira, não só para responder aos acontecimentos. Né? Precisa estar no coração da marca, se fizer sentido para a marca, porque se não fizer, tem questões que precisam ser trabalhadas. Eu acho que vocês falam, ou seja, pensando um pouquinho muitas coisas, né, que a gente foi falando. Quando a gente fala de social buzz, a gente não pode não falar de posicionamento de marca. Né? A gente precisa evitar, como vocês falam muito bem, essa esquizofrenia entre o que as pessoas saem falando em relação à marca, ou podem sair falando o que for, e o que a marca tem como essência, né? Então, um primeiro ponto que eu resgato assim, de tudo que a gente vai falando é tanto quando a gente observa o que as pessoas vão falando da minha marca na rede social, enquanto eu planejo uma ação para social, ou mesmo a questão de PR também e tudo, elas têm que ter como eixo o posicionamento da marca, tanto para saber se eu devo agir frente a essas coisas incontroláveis, né, ou para contra-atacar ou para aproveitar, né, quanto para eu não gerar uma esquizofrenia entre quem eu digo que eu sou, quem as pessoas experimentam, né, e tudo isso. Isso, em primeiro lugar, eu acho que é importantíssimo. O segundo que eu vejo, a gente fala muito de riscos, né? Ou seja, tem muito risco. Ou seja, a gente fica exposto, assim como a gente fica exposto como pessoas na mídia também digital de uma forma mais ampla, as marcas também ficam mais expostas. Então, a gente tem que estar disposto a assumir riscos, né? E, na medida do possível, riscos controláveis, né? Que a gente vai falando. Então, eu acho que desde que a gente tenha claro a nossa essência, a gente trabalha no nosso posicionamento, a gente prepara esse terreno, né, também, a gente também tem a condição de assumir esses riscos de maneira mais controlada, né? Fora isso, pode acontecer uma coisa totalmente diferente do que a gente planejou, como a gente está falando. E aí, por isso, desde que a gente, de novo, tenha claro qual é a nossa essência, qual é o nosso posicionamento, o que a gente quer ser para esse consumidor, para esse cidadão, de alguma maneira, né? Seja desde o ponto de vista de marketing mais tradicional ou de reputação também, aí a gente consegue manter o controle desses fatores também. Muito boa a conversa, meninas. A gente está chegando ao nosso fim aqui dessa parte do painel. Eu só queria perguntar para vocês se vocês têm mais algum recado, mais algum comentário para dar para a nossa audiência, antes de eu chamar o Benoit e o Marcos para entrarem e fazer mais alguma rodagem de perguntas. Não, eu acho que eu finalizo com uma mensagem que eu sempre deixo, mas eu acho que é bastante importante, é a questão da consistência. Né? Então, tudo que a gente está falando aqui de construção de marca, de experiência, de resposta a eventos, muitas vezes, que acontecem não controlamos, porque as empresas são feitas de pessoas e a gente não consegue controlar tudo, né? Acontece, a gente já vê recentemente as reverberações, né? A consistência é importante, porque isso vai nos dar legitimidade de resposta, de influência. Então, é esse o recado que eu deixo no final. Excelente. Aí eu digo, ouçam as redes sociais sempre. Muitíssimo rico, que muitas marcas ainda deixam de lado. A gente vê marca que monitora só para fazer CRM, por exemplo, que é super importante também, mas usem esses dados para o consumidor, para entender como ele fala da sua marca, quais são os valores, as crenças, os hábitos que estão relacionados à sua marca, porque não dá mais para fugir. Offline e online hoje são a mesma coisa. Nossa, muito bom, Helena. Eu acho que esse é um tema super, ou seja, eu acho que rende outra
aqui. De fato, eu vou aproveitar. Eu vou chamar o Marcos. Marcos and Benoit, are you still there? Can you join us for the last part of our webinar? This is Nasir. Thank you, Benoit. Absolutely, I'm here. Obrigado, Marcos. Yes, we can. Okay, excellent. Good to have you all here. This is so good to me. So I will do, because I would like to hear from Benoit and also from Marcos, because Elena just said something that is very important about encouraging companies and brands to be present in social media, right? So if we have to encourage brands and companies to do that, it is because there is, or we believe there is a gap. And in terms of that gap, my question to you guys is, what is the real size of social media in marketing today, and what is that gap is about? Do we really see this gap? What do we believe in terms of what the size and what it should be of social media? Claro que sí, Diego. Good. Yeah. No, so when we think about the social media advertising, right? I think that is a good way to see the magnitude of that globally. First, this segment of advertising really grew in a significant way in the past years. So that's the first element. The second element is how big it is today, and more or less we have an estimation that is globally close to $40 billion. That means more or less 50% of what is spent on the TV, 50%, 50. And the last figures I have seen preparing this meeting is that it should continue to grow this year, 2020, probably single or double digits, so 10 to 15%. That's the prediction, the last prediction we are having. So still growing. So and it will not stop. So I think that's really the magnitude. So for the people who are listening today, I think it's a question: how much do you spend on social media advertising? Do you have a gap on that? That's my answer. Good. If I can add to that, Diego, I would like to use an analogy with what happened in recent elections in Brazil. We had very important political brands being built, being developed only in social media. So if I can use this analogy, and I think it's totally valid, if we think about brand and advertising, it's an absolutely waste not to consider them together. So you've been discussing whether it is complementary or they can be thought apart. It's the same thing. It's the same person. It's about consistency. And if brands are ignoring how the things are integrated, this is a huge mistake. We need to see them together. It's enough is enough of considering brands isolated by whatever contact point they are using. We need to observe and to look at them together. This is, for me, it's incredibly clear. And I really like this analogy with the political world in Brazil, in which a 15-second advertising space in the political time turned out to a presidential election, for instance. Absolutely. That shows the relevance. Yeah. Yes, sorry if I may jump in on that. There is something that is also very interesting, Marcos, on the marketing world. When you see what brought the DTC brand, I think everyone heard about the direct-to-consumer brands, Yeah. like Casper, Glossier, Dollar Shave Club, and these kind of new brands. And they succeeded. It's not a new brand that we don't know if they will succeed. They succeeded. And what is interesting in that is they succeeded for two reasons. One is because they really changed the way of the distribution of the product, right? And that's, of course, very, very important and critical. So that's what is bringing, let's say, also the digital, right, for these brands. But they succeeded also because they introduced
a whole new approach to marketing. And I think that's a learning for everyone. And we know that, of course, first they invested a lot on social media, but more than that, they created kind of, you know, the influencers marketing new techniques. And now these new techniques are used, of course, in these DTC brands, but beyond that. And for instance, if you take the category, for instance, cosmetic world, right? And you see what L'Oreal, for instance, is doing. They are doing a great job on that, really taking these new techniques and of course also continuing to use some other techniques. And so it's only one word, as you said, Marcos, only one word. Yeah, in Brazil we have an interesting case that I was remembered. I was thinking about it. McDonald's in Brazil changed its name for Mackey. This is the way we Brazilians call McDonald's. We used to call it Mackey, and they changed the name of the brand in some restaurants to feel closer to consumer. And this is a great case of social media use. Absolutely, absolutely, very good. Very good. So there is still some things to be already evolved in this social media world, and I think that you touched on many things that may show us how the future will look like, right? As we see this increased role of digital and obviously social media as part of this digital world on it. Do you really think, because we are talking, many things are, you know, isolated cases, do you really think that the way, you know, marketing is done, is planned, will change in the future? The question is for you? No. For any of you, if we really will see a change in marketing. Okay. Let me start. I think first, I don't know if anyone can really say and know what the future will be. And I used to say that the experts and the definition of the experts is to be wrong. So I will start. I think that the way I see the future and let's say the evolution of the brand is, and thanks to the social media again, is on the social space. And we have seen that in the US, for instance, this year a lot. We know that 2/3 of the citizens, consumers, they are the same people, are saying that they will buy or boycott a brand based on its position on an issue, right? So I think the best case is probably Nike, and it didn't start this year, 2020. It started in 2018. You probably remember the NFL quarterback calling Kaepernick, kneeling to protest over police brutality. So that's where they really step in and say, hey, hold on, that's not possible for the future, and very strongly, right? And of course, the fact that they continued to do that this year was not a surprise for anyone, but it's really creating the strength of this brand and the equity of this brand, right? And the reason why you will buy or not a Nike tomorrow is based on that. So, and it's tapping in a big topic that is a brand purpose one, and we have read many papers of that on the marketing, and we continue because I think it's really relevant. And of course, you have some brands that, okay, I mentioned Nike, we can mention the Patagonia, for instance, that is really brand purpose driven. But for all the others, it's a big challenge to start to have something, because of course, if it's perceived by the consumer as just kind of a marketing thing, they will not succeed. So it's a very big thing, and probably in the next decade, all the brands that will succeed thanks to the brand purpose. So that's my bet for the day.
Good, good. You touched on something that I would like to hear also from Marcos, because we had many of these cases in Brazil, right, of reverberation in the social media for brands that have a purpose, doesn't have a purpose. So what should brands do with this? Well, I think that it's already happening, and the brands were forced to adopt a new posture in this sense, actually. And I think that the biggest change, what underlines everything that we're discussing here, is the end of the reverence that consumers had towards a brand. Brand was something that you adored, you adopted, you tattooed, and this is no longer the case. Now brands are humanized, and I think this was a movement that the brands were forced to adopt. No one likes to be downgraded in this sense, that from an altar to someone that is closer to you. And this is the reaction, the most likely reaction for a brand. And I think we've seen this in technology-related brands. They were born human. They were born with dialogue, making mistakes, apologizing, with purposes. And all the older brands, the more traditional ones, they were forced to enter this new world of humanization. So I would say that this is the main reaction: is assume that you are a humanized entity. You are closer to your consumer. You have to speak about everything. You no longer have to speak only about whatever you're selling. You have to speak about everything. You have to understand your counterpart, in this case your consumers or the citizens, and you have to be part of their lives. So I guess that this is a forced movement, but it has happened. And I've seen the most successful brands that were able to make this transition are probably the ones that are closer to us, even if making mistakes. And this is a good thing. Making mistakes, it shows that you are closer. It shows that you have courage, and apologizing for them, it's even better. So I guess that this has been a major change in the branding arena, I would say. Yeah, and probably you're right, Marcos. And to add something, just a thought about the authority, meaning what we see now in the majority of the markets, with very big difference. So we must be careful that we don't say it's only one situation. But let's say that the traditional authorities, they failed. And I think we can agree on that. And brands and global brands are part of these traditional authorities, right? So it's very interesting to see how they need to transform the way they are engaging the consumers to be a new authority. And I feel there is a very big space for the brands to take part of where the politicians failed in a certain sense, some areas, unemployment, for instance. Okay, we mentioned the violence, of course, racism, all these big themes. So I think the brand, they really need to play a game, but not like before as a top to down authority, but a bottom up authority. And again, I think that's where the social media is very important, and having a good understanding on what is said on the brand and how relevant it is. It's not the only truth, and we know that, but it's a one way to really understand the granularity of what is said on the brand. And after that, of course, you have your strategy, and you want to have some goals and so on, and that's compatible if we do like that. It's just a thought. Excellent. Diego, can I ask a question to Helena and Ana based on Yes. what Benoit just mentioned? Benoit just brought this new bottom-up approach, and I think this is brilliant. I honestly see this as this is what marks our era, I would say. Helena and Ana, how do you see this, the bottom-up approach toward brands, and how it impacts whoever is the brand manager in this case? Yeah, social media is totally, it's not top down, but bottom up. So this is why it's so important to listen to what people are saying, because we can see trends, we can see new habits, new behaviors emerging from social media, and it can impact the brand. So it's a two-way relationship. We can't just
think about bottom up anymore. Social media show us what is emerging, what is bottoming up. So this is why I was saying that it's so important to listen to social media as if we are listening to consumers in a daily basis. Online and offline are the same thing nowadays, the same thing, and we are constantly generating data. We are constantly showing our behaviors, not in what we are saying, but in our online behaviors. So buzz and behavioral data are together to show us what is emerging. Anna, you are on mute. I think the bottom-up approach is the voice of consumer. So when we go top to down, we are listening what we want to. What I mean, I imagine what I think it's the truth. When you go bottom to up, you listen truly the consumer. So it's important to have both, you know, because one you are measuring the evolution, and the other one you are up to date to what the consumer is saying right now. Very good, very good. Oh, that idea of bottom up really changes many rules. So it is good bringing this in and taking that into account in all strategies. Guys, I am very sorry. We are running out of time right now for today. I don't know, Marcos, would you like to say last words and probably close today's session? I would, thanks. First of all, Ana, Helena, and Benoit, thank you so much. Diego, thank you so much for being here. This was an incredible discussion and very timely as well. Very opportune opportunistic for what we are living right now. Excuse me, madam, I'm going to change to Portuguese. E para todos vocês que estão aqui com a gente hoje, eu queria agradecer mais uma vez. Esse como eu falei, é o 17º webinar da série Recalculando, mais alguns outros que a gente fez que não eram dessa série. E para a gente foi um trabalho que deu, não só a gente dedicou muito, estudou muito, se esforçou muito, tem uma equipe, uma baita equipe por trás, e eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez todo mundo que se esforçou para isso. A Ipsos Brasil foi incrível nesse sentido, está todo mundo muito apaixonado por entender e ajudar tanto clientes, parceiros, os colaboradores nesse momento tão difícil, e eu acho que a gente cumpriu esse papel com um enorme louvor. Portanto, mais uma vez, queria agradecer e parabenizar todo mundo que se envolveu nesse processo. A Ipsos Brasil inteira é um orgulho danado ver isso acontecendo. E mais uma vez, reitero para todos vocês que estão assistindo, procurem os conteúdos muito bons, muito estudados, muito profundos. A gente tem no YouTube, tem nas redes sociais. Se vocês quiserem alguma coisa, entrem em contato com a gente. Esse virou a nossa paixão nesse momento, é conversar com vocês todos para entender como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode entender melhor o momento, como é que a gente pode fazer melhor o que a gente está fazendo. Portanto, agradeço a todos vocês que acompanharam a gente nesse processo, agradeço a Ipsos Brasil, e já temos uma série marcada no ano que vem. Em 2021, a gente já tem o primeiro, que vai contar com o Ben Page, que é o CEO da Ipsos UK, e a gente vai falar sobre as novas tendências, as novas e velhas tendências na época de Covid, na época de pandemia. É um tema super interessante e que eu acho que empacota, embrulha tudo que a gente fala através das grandes tendências de comportamento que a gente estuda há décadas. Então, a gente vai conseguir ver exatamente quais foram as mudanças. Mais uma vez, um baita tema, e eu fico muito feliz de que a gente está, mais uma vez, começando o ano com uma nova série de webinars e discutindo coisas relevantes e estando perto de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos da Ipsos. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Valeu. Obrigada. Até o ano que vem. Cuidem-se. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado.